Magnífico dia, amados irmãos, que a paz e o amor de Cristo estejam presentes em nossos corações, mentes, palavras e ações. Que o Espírito Santo Consolador nos restaure e direcione a nos fortificarmos na palavra do Senhor, nos permitindo acessar toda a clareza e entendimento deste novo livro que vamos iniciar hoje. Que este devocional, as nossas orações sejam ouvidas e que a graça de Jesus venha sobre nós, nos abençoando e nos capacitando a sermos canais de bênção e amor para todos aqueles que nós amamos e também a todos que vamos nos conectar com a permissão do Pai no dia de hoje. Amados, o capítulo 1 de 1 Reis descreve a transição de poder do rei Davi para seu filho Salomão. As principais eventualidades incluem a tentativa de Adonias em usurpar o trono, a intervenção de Batseba e do profeta Natã para garantir que Salomão seja coroado rei, e a unção de Salomão como sucessor de Davi. E vamos, amados irmãos, ao início de um novo livro, 1 Reis, onde a gente vai dar continuidade à história de Davi, né? E agora falamos do seu sucessor Salomão. Peço que todos prestem atenção, recebam com carinho, que a palavra traga clareza e que todos nós estejamos acompanhados do Espírito Santo para termos clareza de entendimento de cada versículo, de cada código contido nas palavras do Senhor. Amados, o capítulo 1 de 1 Reis descreve a transição do poder do rei Davi para seu filho Salomão. Os principais eventos incluem a tentativa de Adonias de usurpar o trono, a intervenção de Batseba e do profeta Natã para garantir que Salomão seja coroado rei, e a unção de Salomão como sucessor de Davi. É um capítulo que enfatiza a importância da preparação e da vontade de Deus na sucessão de liderança. Adonias tenta tomar o trono antes que Davi nomeie seu sucessor, o que cria um conflito. Batseba e Natã intervêm para garantir que a vontade de Davi de fazer de Salomão o rei seja cumprida. Salomão é ungido como rei e a paz é restaurada no reino. E eu convido você para lermos na íntegra 1 Reis, capítulo 1. Ao final, faremos a nossa conexão maravilhosa com o Criador, aonde vamos agradecer e também mentalizar coisas positivas para a nossa vida e para o nosso próximo. Ao final, como todos os dias, retiraremos os princípios e as lições que nos ajudarão a compreender mais a vontade de Deus em nossa vida, agregando valor e também nos possibilitando ser canal de bênção, abençoando o nosso próximo também. A velhice do rei Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. Era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e servia. Porém, o rei não a conheceu. A conspiração de Adonias. Então Adonias, filho de Hagite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Hagite o tivera depois de Absalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruía, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote,
e Benaia, filho de Joaida, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Roguel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e Banaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. A ação de Natã e Batseba. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina? E que o Senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, chega ao rei Davi e dize-lhe: Não juraste tu, rei meu senhor, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando como rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E foi Batseba ao rei na sua câmara, e o rei era muito velho, e Abisaque, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou diante do rei. E disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. E matou vacas e animais cevados, e ovelha em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar o sacerdote, e a Joabe, capitão do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele. De outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com os seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ele ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e animais cevados e ovelha em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote de Benaia, filho de Joaida, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor. E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? Salomão é consagrado rei. E respondeu o rei Davi e disse-me: Chama-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono e em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei, e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Zoaia, e eles entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: Tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei subir a meu filho Salomão, na mula que é minha, e levai-o
a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Então subirei após ele, e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o digo, Senhor Deus, do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os filisteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e todo o povo tocava gaitas, e se alegravam com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu. O pavor de Adonias. E ouviu Adonias e todos os seus convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse: Adonias, entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e os queristeus e os pelesteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram rei de Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei: Assim, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém, Adonias temeu a Salomão e levantou-se, e foi e apegou-se às pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje, o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se porém se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Oremos, irmãos. Pai amado, a ti rendemos graças porque tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão. Gratidão pelo teu amor, gratidão pela tua presença em nossos corações, gratidão por mais um dia sob o teu favor, Senhor. Gratidão pelo dia repleto de possibilidades e oportunidades de estar sempre levando a tua palavra e realizando com a nossa vida a tua boa obra. Pai, gratidão por esse ensinamento, por esse alimento que nos fortalece a alma, nos clareia o entendimento e nos capacita, Pai, a cada dia realizar a tua vontade. A boa obra não é nossa,
Nós somos apenas instrumentos de transbordo, instrumentos do teu amor, transbordando a tua palavra na vida daqueles que a recebem, na vida daqueles que te buscam, Pai, na vida daqueles que sabem que só Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chega a ti, Senhor, se não for por Jesus. Então eu te agradeço pela tua presença em nossa vida. Eu te agradeço por cada coraçãozinho que aqui me ouve, compartilha da mesma fé, da mesma jornada, do mesmo acesso ao teu Espírito Consolador. Pai, eu te agradeço por todas as bênçãos, eu te agradeço por todas as experiências que vivenciamos e compartilhamos um com os outros a fim de edificar, a fim de mostrar com a nossa vida, o nosso exemplo, como tu ages, Senhor, como tu abençoas, como tu está presente na vida daqueles que se dedicam a te amar, a realizar a tua boa obra, levando a palavra, levando Jesus até aqueles que precisam dele. Pai, humildemente, eu declaro que toda negatividade deste mundo caia por terra na vida dos teus filhos amados. Eu declaro que a família seja restaurada, restabelecida. Eu declaro que todas as pessoas tenham consciência de que é com amor, positividade, benignidade, generosidade que nós vamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu declaro que mães estejam atentas, tenham postura diante de seus filhos. Somos protetoras, somos treinadoras. Não deixemos, Pai, nenhuma negatividade entrar no nosso coração, nem na nossa família. Pai, eu declaro prosperidade aos maridos, inteligência emocional para realizarem obras assertivas com clareza, Pai. Que plantemos hoje o fruto da positividade para colhermos amanhã resultados pensados, certos no teu caminho, Senhor, de acordo com a tua vontade em nossas vidas. Gratidão por todo o ensinamento que vamos aprender neste devocional hoje e que vamos aplicar em nossa vida para estarmos engrandecendo e louvando sempre o teu nome. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos agora, irmãos, extrair os princípios e as lições para aplicarmos na nossa vida e compreendermos um pouco mais deste capítulo. Este capítulo destaca a importância de planejar a sucessão de liderança para evitar conflitos e incertezas. O rei Davi demonstrou integridade ao cumprir sua promessa de fazer Salomão rei, mesmo quando os outros tentaram usurpar o trono. Isso enfatiza a importância da justiça e da honestidade em questões de liderança. Salomão é retratado como um homem sábio, o que é crucial para a estabilidade do reino. Isso nos lembra da importância de buscar sabedoria em nossas decisões. Davi buscou a orientação de Deus ao tomar decisões sobre a sucessão, destacando a importância de buscar a vontade divina em nossas escolhas. O capítulo enfatiza a importância de respeitar a autoridade e seguir os procedimentos adequados ao se passar o poder de uma geração para outra. E o que tiramos desse capítulo para agregarmos na nossa vida? Independente do governo, independente da autoridade que esteja sobre nós, é preciso respeito. Antes de tomarmos qualquer decisão, a conexão com Deus é fundamental, pois é Ele quem nos guia. Trazendo um pouco para a nossa atualidade, o governo que hoje se apresenta não é do gosto de muitas pessoas. Nem por isso, como cristãos, filhos de Deus, nós vamos desobedecer, nós vamos maldizer ou nós vamos se colocar acima de qualquer autoridade. Independente do governo que se esteja atuando,
As nossas vidas, as nossas mentes e vontades pertencem a Cristo. Independente do governo que esteja cuidando da terra, nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, de tudo que nos envolve diretamente. Diz a palavra do Senhor que até o ímpio foi criado por Deus para o dia da ira. Então, nós compreendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós não entendemos o porquê de várias coisas hoje, mas por termos fé e temermos a Cristo, sabemos que estamos protegidos sob seu favor. Nenhum mal vai nos tocar, nenhuma negatividade vai se levantar contra nós, porque somos protegidos por Deus que nos ama. Então, independente do governo, independente da situação, independente da negatividade que se levantar, nós não devemos temer em momento algum, porque nós somos filhos amados e estamos protegidos sob o favor do Senhor. Amados, essa é a reflexão de hoje. Que nós, como seres humanos, olhemos mais para as nossas responsabilidades, que nós esqueçamos um pouco essas distrações mundanas. Eu vi um comentário muito interessante de um irmão amado falando que as pessoas estão tão loucas que estão indo para redes sociais brigar por conta de chocolate, quando na realidade isso não deveria nem ser consumido, porque isso tem açúcar que causa mal à saúde, causa diabetes, tem gorduras que só trazem doenças, ou seja, isso não é um alimento, isso é um produto alimentício. E estudando, nós descobrimos, aqueles que têm interesse de buscar também podem buscar, que irão descobrir também, que produto alimentício causa doença, que alimento causa saúde. Então, que nós aprendamos a instalar esse hábito da nossa vida de descascar mais e desembalar menos. A nossa vida é uma dádiva, é um presente. E se quisermos fazer que essa obra tenha uma longevidade, cabe a nós cuidarmos da nossa saúde, do nosso emocional, do nosso espiritual. Essas 3 esferas precisam estar acima de qualquer coisa. Eu falo para vocês aqui todo dia que o inimigo ele é astuto, ele é sujo, tudo que ele puder fazer para destruir a obra do Senhor, ele vai fazer, começando com as famílias, destruindo a mentalidade das pessoas. Eu estava até conversando com a minha filha esses dias e ela é criada com os princípios. Nós vivemos aqui em casa, a família papapá vive por princípios. E eu mostrando para ela um desenho que ela assistiu no YouTube de um personagem que coloca um vaso sanitário na cabeça, né? O rosto da pessoa, a cabeça, é um vaso sanitário. E ela veio me mostrar: mamãe, você gosta disso? Eu falei: filha, pensa aqui com a mamãe. Uma pessoa, um personagem que coloca um vaso sanitário na cabeça, ela tá mostrando que a cabeça dela tá cheia de... Aí a Paloma respondeu: de número 2, mamãe. Eu falei: tá, agora raciocina aqui com a mamãe. Uma pessoa que tá com a cabeça cheia de número 2 prospera? Ela: não, mamãe, por isso que eu não gosto. Enfim, nós devemos aprender a enxergar o mundo, a vida e as coisas pelos olhos de uma criança. Não adianta dificultar ou tentar aprender palavras difíceis quando, na realidade, o que nos faz prosperar é o simples. É seguir os princípios e os mandamentos de Jesus. Amai a teu Deus sobre todas as coisas. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Protegei as viúvas e os órfãos. Traduzindo em miúdos, protegei, ajudai aqueles que precisam. Se você puder. Não é? Diz a palavra do Senhor que se você pode ajudar hoje, para que você vai pedir o próximo para voltar amanhã, se já tem na tua mão hoje? Sabe, é tão simples seguir os princípios e os mandamentos que é como se você estivesse respirando. Quando você está muito apegado aos banquetes do mundo, você de início sente
Vocês estão ouvindo uma pessoa que foi viciada em cigarro por 30 anos e que de uma hora para outra simplesmente não conseguiu mais colocar o cigarro na boca. Vocês estão ouvindo uma pessoa que era viciada em refrigerantes e que de uma hora para outra não consegue mais consumir isso. Vocês estão ouvindo uma pessoa que recebeu uma bênção que transformou a minha vida. A Palominha, muitos já conhecem, outros não. Ela nasceu de 28 semanas, com 908 gramas e apenas 33 centímetros. Ela é o meu milagre. A cada dia, Deus se mostra presente quando nós nos entregamos de coração e verdade. Quando nós o buscamos. E essa é a reflexão de hoje. Independente de governo, independente de situação, limpem-se, busquem na palavra o refúgio, porque é aqui que a gente se fortalece. É aqui que o Espírito Santo nos usa e nos mostra o que Deus tem para cada um de nós. Eu estava conversando com um amado ontem, um seguidor, e ele está meio confuso. Nessas ocasiões, eu não forço, porque a palavra ela não está aqui para ser discutida, ela não está aqui para ser brigada, ela está aqui para ser mostrada. A obra não é nossa, a obra não é minha, a obra é Cristo. Eu levo a palavra para vocês e o Espírito Santo faz a obra. Deus tem um propósito na minha vida, outro na sua. Eu entendo a palavra de uma forma, você vai entender de outra, porque essa é a vontade do Espírito Santo. Então, independente do que se digam, vão buscar na palavra. E a Patrícia falou alguma coisa que eu não entendi. Abre a Bíblia, pede direcionamento ao Espírito Santo. Pai, eu não entendi, eu quero entender. E Ele vai te fazer entender. Conexão, gente, é tudo que Deus quer da nossa parte. Conexão, intimidade. Proclamem dentro da casa de vocês o amor que vocês sentem por Deus, a confiança, a fé e a presença de Jesus diariamente dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de nós. O que nós temos que fazer é buscá-lo diariamente com amor. Eu vou parar por aqui, porque se me deixar eu vou ficar falando o dia inteiro, e desejo a cada um de vocês um dia magnífico na presença de Jesus. Que sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.